seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com o Ronaldo Costa, iluminador cênico. Ronaldo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar participando do programa. Poxa, obrigado. Ronaldo, a gente quer conversar um pouco sobre o teu ofício, né? E como é que entra em jogo no teatro, especialmente, a luz e a sombra, como é que esse duo, se dá uma dialética e acaba estabelecendo essa magia toda que é o teatro, né? Bom, Oscar, assim, de antemão, eu sempre digo uma coisa, que a beleza está no contraste. Na verdade, quando a gente está trabalhando especificamente sobre a luz no teatro, a gente sempre está buscando essa relação da luz e da sombra, né? Para proporcionar um resultado imagético, uma imagem, né, para as pessoas que seja atraente e relacionada com a estética que a obra está desejando, né? Então, o nosso trabalho da maneira do possível, está trabalhando essas relações entre luz e sombra, de cena a cena, para conseguirmos resultados que são poéticos e estéticos e que sejam muito interessantes aos olhos do público, né? Então, o trabalho do iluminador, basicamente, é entre luz e sombra, essa relação existente. Mas relação fundamental, né? Quando a gente vai ao teatro, percebe claramente como vai mudando, se amanhece, se muda, o que está em jogo, o que realmente está sendo enfocado. Mas a gente parece que presta atenção só na luz, né? Mas, claro, a luz acaba projetando algo que vamos dizer, da ordem do não ser da luz, né? Que é a própria sombra. Então, a sombra ganha uma força aí, né? Tem uma coisa interessante, né? Que acho que talvez isso que torne a sombra essa questão tão estudada e misteriosa, é de que a sombra ela não existe por si. Ela depende da luz para existir. Essa luz ela vai incidir sobre um corpo que vai projetar uma sombra. Então, a existência dela é uma existência que depende da luz. Ela é uma imagem plana, né? Se vocês forem ver qualquer sombra que está sendo projetada em qualquer objeto ou no chão, você vai notar que ela é bidimensional, né? Ela não tem tridimensionalidade. Porém, as relações de contraste entre luz e sombra é que dão a possibilidade de nós vermos o mundo em 3D. Que dá o volume das coisas. Se a gente for, por exemplo, pegar uma cortina, a incidência da luz sobre a cortina, nas reentrâncias que existe da cortina, você vai notar uma sombra. E você vai notar que existe um volume ali. Então, essas relações entre luz e sombra é que te dão a possibilidade de verificar o volume dos objetos, a profundidade, as relações de distância que existe porque, de fato, todas... as sombras até dançam, né? Elas têm volume, né? Exatamente. Então, essa questão propositiva de você estudar esteticamente o ângulo que você coloca a luz e a sombra que é proveniente desse ângulo, nas artes cênicas ela se torna um elemento fundamental para que consigamos, na maneira do possível, relações de imagem que sejam lidos pela plateia. Então, esse estudo, ele é minucioso, então você tem que, de espetáculo para espetáculo, estudar que maneiras iluminar e como você vai estar dialogando com as sombras que são provenientes com as luzes e os posicionamentos dos refletores que você coloca no espetáculo. Agora, por outro lado, também existe o teatro de sombras, né? Onde a protagonista é a sombra e não aquilo que absorve a luz, né? Explica um pouco como é que se dá esse procedimento e também, se puder, o que existe de fato ainda de teatro de sombras, né? Assim, o teatro de sombras, ele realmente, como você disse, a sombra, ela deixa de ser um coadjuvante, né? E ela passa a ser a protagonista da ação, né? Onde que você tem um anteparo, uma tela, onde que você projeta uma luz de trás
e figuras são colocadas interpondo a fonte luminosa e essa tela, e a sombra é projetada nessa tela. Então, você tem uma série de espetáculos que são desenvolvidos pensando nesse gênero teatral, que é esse teatro de sombra, né? Que ele vem muito da questão do estudo do Oriente, né? do que foi desenvolvido no Oriente e trazido para o Ocidente. Só que hoje, essas condições do teatro de sombra, elas são mais sofisticadas e mais complexas. Eu não sei se você já viu alguns grupos de dança que eles se apresentam nesses programas de reality que existem na Inglaterra, por exemplo, onde que os bailarinos, eles dançam entre esse anteparo, essa tela, e a fonte de luz atrás, e vão produzindo imagens que são fantásticas. O que a gente vê são as sombras, né? Que são as sombras, essa projeção de sombras nessa tela, vão produzindo imagens fantásticas que são inimagináveis, assim. Por exemplo, a proximidade com a tela deixa a pessoa maior, a distância deixa menor, e enfim, essas relações, elas são fundamentais, né? E o interessante é que a sombra sempre está ligada a algo não existente, por um lado, a gente comentava, uma existência que não é própria, mas também está ligada a um mistério, né? Justamente porque algo não iluminado acaba caindo nesse campo do mistério, né? Assim, essa questão... Se a gente for analisar assim, a questão da sombra, né, e as questões metafóricas que estão em torno dela, a gente vai perceber de que muitas coisas do mistério e a questão da cultura que foi desenvolvida de anos e anos na humanidade, elas possuem uma relação muito determinante em relação à sombra. Por exemplo, a noite nada mais é do que a sombra. A gente está na região de sombra do planeta Terra. Então, a noite na verdade, é sombra, certo? Essa questão de que o fato da noite e seus mistérios, né, a escuridão, essa relação que existe entre sombra, escuridão, esse contraste do mítico, ela proporcionou na humanidade algumas questões que são realmente determinantes. Tem pessoas que têm medo do escuro e essa relação de sombra sempre esteve relacionada em algumas culturas com essa questão do mal, do que está por vir, de algo que é inusitado, que foi construído, né, na humanidade, né? Inclusive essa coisa das trevas, né? Que também é outra coisa que das trevas. Essa é uma relação que ela... eu acho que tem que existir uma distinção de que, ao saber de que a sombra, na verdade, é o resultado da luz incidente sobre um corpo, e essas relações que existem com a luz, elas têm que ser quebradas em relação a essa questão dos mitos estabelecidos para que você consiga avançar em certos aspectos. Eu vou dizer, por exemplo, assim, vamos dizer que um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira foi o professor Jefferson Fernandes, que é do Departamento de Educação. Ele trabalha com deficientes visuais. E existia de uns alunos dele, que ele era cego de nascença, e ele queria entender o que era sombra. Você imagina, para uma pessoa que tem uma deficiência visual de nascença, entender o que é sombra, porque a sombra é o resultado da luz incidente sobre um corpo, ela não tem existência material. Então, nós tivemos que desenvolver didaticamente soluções para mostrar para ele como a sombra existe. E como é que foi isso? Foi um desafio, assim.
Primeiramente, a gente levou ele em pequena escala, né? E, grosso modo, a gente pode falar que a luz se propaga em linha reta. Existe a teoria da curva da luz, mas não vamos entrar nesse mérito, certo? Então, a gente colocou uma fonte de luz e um boneco em pequena escala, certo? E projetou a luz sobre esse boneco, certo? Aí, obviamente que foi gerado, a gente colocou um determinado ângulo, né? Um ângulo alto, existia uma sombra gerada atrás desse boneco. E eu pedi para ele tocar na sombra. Ele falou, mas eu não estou sentindo nada. Eu falei, pois é, a sombra, ela está aí, mas ela é bidimensional, ela não existe de uma forma material, palpável. Dele, nossa, mas como é que eu vou entender isso? Né? Aí coloquei aquelas réguas enormes, né, que existem, né, de madeira, e falei assim, ó, essa é a projeção da luz. Aí ele foi lá e ia tocando. A luz se propaga em linha reta. E pedi para ele tocar na sombra e ele não tinha nenhum tato em relação àquilo. E a gente cortou o EVA em torno da sombra gerada naquele boneco. E ele, ao tocar no boneco e ao tocar no EVA, ele falava, aqui é a cabeça do boneco, aqui são as pernas, aqui são os braços. E dependendo do ângulo que você coloca o refletor, essa sombra vai ficando mais disforme ou menos disforme. Então fui mostrando com posições diferentes e recortando no EVA como se comportavam os diferentes ângulos de iluminação e a sombra gerada numa outra superfície, né? Não tinha como explicar para ele como é a sombra gerada no próprio corpo, do corpo nele próprio, né? Por exemplo, o meu nariz ele vai estar produzindo uma sombra, certo? Não tinha como explicar isso, mas tinha como explicar como é essa sombra gerada no outro anteparo, né? No caso, que era a mesa que a gente estava produzindo. Num outro momento, o professor Jefferson levou ele para o estúdio em larga escala, ele colocou um refletor e a sombra projetada no próprio aluno, e ele pegou o cordão e foi contornando a sombra dele, e dizem, o Jefferson, eu não estava presente nesse momento, mas Jefferson me disse que foi uma das coisas mais emocionantes que a pessoa tinha vivenciado, porque ele estava tocando assim, tínhamos dado a possibilidade, didaticamente falando, né, da pessoa entender de que a sombra dela estava sendo projetada e ele entender, olha, minha sombra, entende? Que interessante. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa questão de você dizer que a sombra está relacionada com a treva, a questão do mítico, você não pode chegar e afirmar dessa forma, porque uma pessoa que tem deficiência visual, ela não está relegada às trevas. Pelo contrário, entende? A gente tem que quebrar com essas situações. Sim, eu acho que a tradição um pouco vem dessa coisa do Lúcifer, do portador da luz. Eu acho que sim, uma questão religiosa, né? Mas olha só, em termos ocidentais e da filosofia, você conhece o livro 7 de Platão, da República, onde se dá uma alegoria que faz justamente uma análise das sombras e da luz. De tal maneira que os prisioneiros na caverna estão acostumados a um mundo que eles só conhecem por sombras. Embora eles não saibam que aquilo é de fato uma projeção, eles tomam como verdadeiro apenas o que é a sombra, né? Como é que você entende essa análise quando a fuga do prisioneiro que vai e encontra a luz e depois o retorno? Porque eu tenho a impressão que de fato você só pode reconhecer a sombra daquilo que você conhece já, né? Exatamente. Então, o rapaz teria problema em conhecer a sombra dele mesmo se ele não se conhecesse. Né? Tem uma coisa assim que é fundamental a gente tá discutindo, é de que o fato de você enxergar alguma coisa não quer dizer necessariamente que você vê. Porque a visão, ela é necessariamente a questão de uma construção de sentido.
né? Então, você tem uma série de símbolos que são construídos na linguagem e que se você tem hábito de estar lidando com esses símbolos o tempo todo, desde criança, não sei o quê, você vai conseguir ler aquilo de uma maneira satisfatória. Obviamente que a realidade desses prisioneiros da caverna, a realidade era a sombra. Então, o mundo real deles era aquelas sombras que eram projetadas daquela pequeno feixe de luz que vinha da abertura da caverna e era projetado no fundo, e eles acorrentados e vendo aquelas sombras diariamente. Obviamente que a posição do sol dá a possibilidade dessas sombras ficarem maiores, menores, disformes. Então, a realidade dele foi condicionada a esse tipo de mundo construído, desse tipo de associação cultural e de linguagem que ele pôde construir. A partir do momento que ele vai para o lado de fora, e existe aquele ofuscamento, né? Eu acho que essa questão do ofuscamento ela é muito importante a gente estar discutindo de uma forma contemporânea, porque existe uma profusão de imagens provenientes da luz, que night and days, estroboscópica, luz de LED, luz neon, luz não sei o que, outdoor, a luz do carro, que essa profusão de luzes acaba deixando a gente de uma forma tão ofuscado que a gente acaba não distinguindo os símbolos de uma maneira mais consistente. Mas quer dizer assim, que a gente vive uma época de iluminação total, né? A gente vive sob o signo da luz. Uhum. Então, a partir do momento que ele sai da caverna, que ele vê que ele existe ofuscamento, porque é a mesma coisa de você estar num lugar muito iluminado, com muito sol, e você entra num lugar que está muito escuro, você tem que sofrer um processo de adaptação. Existiu aquele ofuscamento, ele acabou não vendo nada, mas a adaptação visual dele, com o passar do tempo, ele começou a notar um mundo totalmente diferente, cheio de cores e formas. Certo? Sim. E a partir desse momento que ele vem e fala assim, não, mas existe um mundo diferente lá fora, que é diferente desse, e os companheiros deles acabam falando, não, você está ficando maluco, isso não existe, né? Uhum. Essa relação entre essa relação inteligível e essa relação sensível, que pode provocar uma série de significações no ser humano, ela é potencializada nas artes, certo? Porque você quer justamente trabalhar essa questão, porque nós vivemos sob as leis da física, existe a visão, certo? Que existe um mecanismo fisiológico que desencadeia todo esse processo de visão, mas existe o caráter simbólico relacionado à luz. E esse caráter simbólico relacionado à luz, relacionado a esse contraste, essa relação entre luz e sombra, que é fundamental quando a gente fala da iluminação em teatro, em dança, no cinema, na TV. No caso da alegoria da caverna de Platão, a gente vê que ali é tomada muitas vezes como uma virada, né, na concepção de verdade do grego, né? Uhum. O que se parece que se coloca ali é um trânsito de uma saída para a luz, mas um retorno às sombras, e esse trânsito que definiria nosso modo de ser, né? Uhum. No caso de Platão seria essa conexão entre o sensível e o inteligível. Uhum. Mas claro, essa virada se dá, mas um pouco antes dessa irrupção do pensamento platônico, a gente pode entender que a ideia de verdade para o grego é já um desvelamento, mas não um desvelamento total, como isso que você falava, assim, agora tudo é luz. Um desvelamento que também acolhe algo que é da ordem do velado, e aí eu volto a insistir nessa ideia de um mistério. Sim, claro. Não um mistério como algo que se esconde, mas como uma dobra, né?
como essa coisa inevitável, né, de que nós somos iluminados aqui, mas aqui atrás eu estou. Tem um lado obscuro, né? Isso. Que é a face oculta, né? Mas num sentido bom, digamos assim. Simbólico, né? claro. Porque a gente está traduzindo uma palavra que é aletheia, que é verdade. Então, claro, a gente se passou muitos milênios aí falando de verdade como, de certa forma, como adequação à realidade. Mas se a gente voltar a pensar hoje sobre isso aí, essa palavra, talvez ela explique um pouco mais o que acontece, por exemplo, no teatro, com todo esse jogo de luzes, né? Exatamente. Tem um grande iluminador de cinema, que é Edgar Moura, ele tem um livro chamado 50 anos de luz, câmera e ação, ele diz a seguinte coisa no livro dele: todos os efeitos de luz e sombra estão na natureza. Basta um olho educado para compreendê-los. Essa pedagogia do olhar. Exatamente. Que é essa construção do sentido, essa pedagogia do olhar, você entender, ter um entendimento que, obviamente, que essa questão do mistério vai estar relacionada com essa construção de sentido, né? Quando você está numa cena que é altamente misteriosa, você vai ter uma cena com um alto grau de contraste, com muitas sombras. Então, essa questão do mistério da sombra, ela vai continuar persistindo e ela é bem-vinda, inclusive, em alguns aspectos da produção artística, né? No teatro contemporâneo, que você, por exemplo, aqui em Natal, você era ligado ao grupo dos clowns de Shakespeare. Isso. Você deve estar, portanto, sabendo como é que você desenvolve hoje esse jogo, né, de iluminação cênica. O que você apontaria ao teu próprio trabalho? Na verdade, assim, um projeto de iluminação cênica é um projeto personalizado para o espetáculo, certo? Então, cada espetáculo ele vai demandar uma proposta estética diferente e que, se você pegar, por exemplo, 10 iluminadores pensando o mesmo espetáculo, obviamente, é muito possível que vão existir 10 projetos de iluminação totalmente diferentes uns dos outros, porque os pensamentos são diferentes, e ainda bem que existe essa variedade de pensamento. Eu entendo a iluminação como linguagem, certo? Existe, obviamente, a questão da construção, uma construção de sentido. Essa construção de sentido, não necessariamente é uma construção inteligível, às vezes ela passa muito por uma questão abstrata, mas você tenta, no máximo possível, construir símbolos e signos que devem ser lidos pela plateia, né? Você constrói, de certo modo, uma narrativa. Obviamente, de que eu não estou falando aqui que existe necessariamente uma dramaturgia da luz, mas ela pode existir uma construção de sentido, pode existir um espetáculo que você consiga construir uma narrativa para a luz que seja lida de uma maneira inteligível pela plateia. Você não necessariamente vai estar agindo somente na relação do sensível, você vai também estar agindo na questão da construção de sentido. Pensando nisso, eu levo isso para meus trabalhos e tento, na maneira do possível, construir signos que, de certa forma, vão ser lidos pela plateia. Obviamente que muitos deles são símbolos que eles são abstratos e nem todas as pessoas da plateia vão ter um mesmo tipo de leitura, que também é bem-vindo nas artes, que cada pessoa da plateia lê o objeto artístico de teatro, né, que está sendo apreciado de uma forma diferente. Então, sabedor disso, eu tento dialogar o máximo possível para os outros agentes teatrais, outras pessoas que estão fazendo o espetáculo junto comigo, como os atores, o próprio diretor, o cenógrafo, o figurinista, o maquiador. E esse diálogo estabelecido faz com que eu crie a luz daquele espetáculo. Eu diria para você que eu não consigo conceber a luz de um espetáculo sem um processo. Eu tenho que ter um processo, isso tem que estar inserido. Porque a questão da pesquisa, ela não é inerente só da academia, concorda?
todas as pessoas que estão construindo o objeto artístico, ela tem um grau de pesquisa. Então, você acaba sendo imerso desse contexto de pesquisa e acaba desenvolvendo espetáculos que sejam relacionados e sejam personalizados para aquele espetáculo. A pesquisa, você fala assim, analisar aquilo que vai ser encenado. Que vai ser encenado, exatamente. E aí você vai aprofundar seu objeto de pesquisa. Por exemplo, se você vai falar do espetáculo que eu iluminei recentemente sobre Meu Seridó, o Meu Seridó, que é de Titina Medeiros e a direção é de César Ferrário, nesse espetáculo, necessariamente, entramos nesse universo da região do Seridó, do seridóense propriamente dito, porque Titina é de Acari. E o meu pai, assim, curiosidade, meu pai é de Jardim do Seridó. Então, eu sou, na verdade, paulista, que vim morar em Natal há 27 anos atrás. Tudo bem, a gente perdoa isso. Voltei junto com meu pai, né? Quer dizer, meu pai quis voltar e eu acabei vindo com ele e acabei ficando erradicado aqui. Meu pai é de Jardim do Seridó e quis voltar para o estado de nascença. Mas só que toda a minha infância e adolescência eu vinha passar férias aqui e tinha uma relação profunda com o Seridó. Uma das coisas, por exemplo, que eu mais me lembro é o meu avô segurando aquele lampião de dedal com a chama, né? E se você assistiu o espetáculo Meu Seridó, eu trouxe o lampião de dedal estilizado. Mas só que eu adaptei uma luz, né? As ribaltas, que são os lampiõezinhos de dedal, eu coloquei rebatedores. Eu fiz toda uma construção poética e um utensílio estético para o espetáculo, que é relacionado a essa pesquisa do Meu Seridó, que, na verdade, ela repercutiu em mim de uma maneira que, desde a minha infância, né? Muito bem. Então, toda essa construção estética e de pesquisa que você vê, ela, na verdade, é todo um repertório que você desenvolve em toda a sua vida, né? Bom, Ronaldo, um prazer. Chegou ao fim, nosso tempo. Opa. Ronaldo Costa, iluminador cênico, obrigado pelos teus ensinamentos e essas experiências. E, bom, sucesso nos próximos projetos. E você que está em casa já sabe, semana que vem tem mais. Até lá.